Valéria, começamos mais uma aula, só que essa aula, diferente das aulas anteriores, é uma aula gravada. Então, para você que nos assiste, prazer enorme. Meu nome é Carlos Rumenig. Eu estou aqui no canal Direção Certa, juntamente com minha amiga Valéria Penati. Tudo bom, Valéria Penati? De onde você fala hoje? Oi, Carlos Menig, que prazer enorme. Estou em Piracicaba, São Paulo, para mais uma aula em virtude de tantas dificuldades que a gente percebe, né, Carlos? Das pessoas, às vezes, não saberem de conceitos básicos, trabalham com o trânsito, mas não sabem. Então, a gente resolveu fazer essas aulas para conceder um pouco do conhecimento em conjunto com as outras pessoas, né, que também se interessam pelos temas. Exatamente. A gente percebeu que é uma demanda enorme desse tema, dessa pauta, que é Penatrans. É uma pauta que já é antiga, porém, nós percebemos que não tão antiga assim entre os agentes de trânsito. Então, a gente, sabendo disso, que foi que nós decidimos? Vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema e vamos convidar pessoas para, juntamente conosco, a gente debater. Então, hoje, nós não temos ninguém para, assim, discutir aqui nessa aula, mas a gente vai trazer na aula que vem, com certeza, mais uma pessoa, mais um especialista, alguém para tratar também conosco esse assunto tão importante que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E a meta é uma meta ousada de salvar 86 mil vidas, reduzir 50% ou mais, pelo menos 50%, mas a meta, né, Valéria, nós que tentamos conseguir ao máximo reduzir o número de mortos, o número de pessoas sequeladas no trânsito, até porque implica em uma série de situações, inclusive a perca de amigos, a perca de pessoas que nós conhecemos, né, vidas humanas, não podem nenhuma se perder. Nós queremos que nenhuma vida seja realmente vítima, seja reduzida, né, digamos assim, perdida por conta de um acidente, de um sinistro de trânsito. Lembrando que uma vida, né, Carlos, uma vida sempre é uma vida de alguém, né? Ou um pai de alguém, um filho de alguém, um irmão de alguém, né? E também que deixa, às vezes, descendentes aí, é muito complicado, então sempre fará falta, então a gente não pode aceitar, não é que não é nosso diretamente, mas é de alguém. Isso é muito importante. Eu queria lembrar também uma coisa importante antes da gente começar, Carlos, a questão que muitas vezes, por que você vai falar assim, mas como que não sabe o que é Penatrans? Lembrando que os profissionais da área de trânsito muitas vezes estão executando o trabalho e pouco tempo resta, às vezes, para investir em si mesmo. Então, não sabe que isso está acontecendo, né? O cenário por trás aí, o que está movendo, por que ele está recebendo algumas ordens, que sistema que está funcionando por trás aí. Então, esse é um dos programas, né, que vem para dar resultado, mas precisa da mão de todo mundo. E aquele dilema que a gente muito sabe, né? Se a gente não conhece com o que a gente trabalha, o manual com que a gente tem, como é que a gente vai executar? Então, o plano, ele é um manual, ele é um mapa mesmo, ele é um plano a ser seguido com datas, com metas, com pessoas que ficarão responsáveis por determinadas ações. Então, ali é, de fato, um norteador e cada um dos agentes de trânsito, dos agentes, dos gestores, cada um dos envolvidos, dos professores, da sociedade, enfim, todo o Brasil, sabendo disso, Valéria, vai ser mais prático colocar em prática, vai ser mais fácil, eficiente executar esse plano. E uma vez também conscientes disso, irão também ser parte, né, do propósito, ser parte da execução desse plano que ele engloba todo mundo. Ele engloba não só quem trabalha na área de trânsito ou do trânsito, mas ele também faz com que todo mundo, olha, é minha responsabilidade, é sua, é de todos nós. Então, é um plano nacional de mobilização da sociedade em prol da vida humana. Valéria, você só falou uma coisa tão importante que, uma vez que você toma consciência, você sabe qual é a sua parte, né? Você se torna também responsável. Lembrando
Nós estamos na qual aula? Na 7, né? Aula Vamos para a aula 7. 7, né? Já é o 7º encontro aqui, muito interessante. A gente começou timidamente, a gente começou com aquela ideia, e hoje vamos para a 7ª aula, assim, que interessante e, de fato, muito envolvente. Quando a gente não fizer, eu creio que vai fazer falta. Com certeza. Vamos lá falar, então. A primeira foi introdutória, né? A segunda aula foi o primeiro, né? O primeiro Pilar pilar, né? do Penatrans, a primeira Eu aula. tenho um arquivo aqui facinho, Valéria, até enquanto você fala, eu vou até procurar aqui o arquivo para ver se eu coloco na tela. Essa é uma aula bem diferente, porque como ela é uma aula gravada, né? A gente A gente pode vai brincar mais. E se você achar que a gente está brincando muito, você pode passar um pouquinho, né, Valéria? Que não tem problema. Lembrando, então, nós fizemos, como é a 7ª aula, nós fizemos uma primeira introdutória explicando o porquê, um pouquinho do resumo que a gente está falando. Também falamos dos pilares que fazem a divisão, né? Os pilares, antes eram 4 pilares, agora são 6 pilares, e cada um é uma vertente do trânsito. Então, como vai trabalhar aquela vertente lá, né? A educação para o trânsito, como que nós vamos falar sobre ruas seguras, a engenharia. Então, tudo a gente vai estar falando um pouquinho, e as ações que o município ou o estado todo que vai se comprometer com esses compromissos aí já registrados. E lembrando que hoje nossa aula será sobre após, né, um sinistro acontecer. Daí já é um problema, né? Até então a gente estava vendo antes de acontecer. E agora, como que a gente vai trabalhar quando o sinistro acontece? O que eu faço, né? Com as vítimas. Eu Não não está conseguindo? encontrei, não encontrei, mas eu encontrei assim, eu já fui aqui direto no, no site aqui do governo, estou aqui no Ministério da Infraestrutura, né? Aí falando também, Valéria, já que a gente está falando de Penatrans, vai ter um evento agora, né, nesse mês de Novembro. novembro, né? Então é interessante que se você ainda não conhece nada de Penatrans, quer participar de um seminário que fale sobre o assunto, é importante também você participar, sim, desse seminário. É um seminário internacional, inclusive eles modificaram o nome para dar mais peso ao evento, tá? Então, olha, é interessante que vocês realmente participem. Ele Valéria, vai eu ser acho que eu vou... presencial, né? Ele vai ser presencial em Brasília. Então, se quiser mais informações, busca lá a direção certa, ou então a Trânsito Educação, que a gente passa as diretrizes aí de como chegar lá, tá? Lembrando também que nós temos todas as fontes de informações que possam ajudar vocês. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Olha aí, Valéria, você consegue verificar essa... Você consegue ver? Eu consigo. Ótimo. Então, ó, eu tô aqui direto. Eu não sei se vocês vão ver a Valéria, não sei se vocês vão ver a Valéria ou só vão me ver. Não sei, ou se só vão ouvir, né? Quando eu terminar a gravação, a gente vai saber. Mas eu creio que todo mundo vai ver essa tela, tá? Então, atualmente, nós estamos vinculados, nós do trânsito, né? Nós somos da área do trânsito, estamos vinculados ao Ministério da Infraestrutura, tá? E ele fala um pouquinho aqui do plano. Então, quem quiser depois mais informações, pode deixar também o seu e-mail no comentário, deixa o seu e-mail nesse comentário, tá? Mas também, se quiser mais informações, pode visitar aqui o site do Ministério da Infraestrutura, ou digitar a palavra Penatrans, né? O seu resumo assim, ó, Penatrans, digita no Google, que você vai ter muito material disponível. Se você digitar o seu e-mail, a gente manda esse e-mail para vocês, com o material que nós já temos, tá? Com toda esse PDF. E olha que interessante, aqui nesse site, Valéria, a pessoa vai ter acesso à explicação, à legislação do plano, né? Vai ter um vídeo aqui também, do YouTube, tá? Falando um pouquinho do Penatrans, o compromisso. Tem aqui o painel Penatrans, né? Consulte aqui o painel Penatrans.
com sistema seguro e visão zero. É interessante também esse conceito, para quem ainda não sabe, né, Valéria? A gente, nos nossos treinamentos, a gente costuma trazer o que tem de mais atual para os educadores que trabalham com o trânsito. Então, se você é professor, se você é agente de trânsito, se você gosta realmente dessa área de educação para o trânsito, a gente também traz uns treinamentos voltados para essa área. E os nossos treinamentos são os mais atuais, né, Valéria? Perfeito. Bom, o que mais que a gente pode navegar aqui nessa barra? Você ensinou o caminho, né? Agora deixa todo mundo pescar aí um pouquinho. Pronto. Então, Vamos lá, então, com a nossa aula, porque então, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar novamente aqui para a nossa aula. Tá aí o caminho já foi dado, como se diz, o caminho das pedras, né, Valéria? Isso, que nós também entramos aí. Bom, pessoal, então, assim, de acordo com o que a gente vinha falando, nós já passamos por um caminho, já vimos o pilar número 1. Se eu conseguir aqui dar uma pescadinha aqui, e engraçado, Valéria, que tem alguém falando comigo aqui no WhatsApp, alguém da Senatran, tá? Eu não... Alguém acabou de falar aqui comigo, mas eu não vou poder responder agora, porque eu estou em aula, né, Valéria? E a gente tem... Se não, pode deixar que eu continuo aqui. Tá, mas eu estou abrindo aqui a documentação e para a gente ir aqui na nossa sequenciazinha a gente está fazendo. E engraçado não, quem quiser, pessoal, fala com a gente, pode falar lá tanto no WhatsApp nosso, da Valéria, deixa o seu e-mail no comentário, tá? Eu tenho aqui, né, recebi, a Valéria também recebeu, nós temos aqui cada parte do Penatrans, tá? E voltando aqui, no pilar 1 foi sobre gestão da segurança no trânsito. No pilar número 2 foi vias seguras, a gente comentou um pouquinho sobre a importância de se ter um local adequado e seguro para todo mundo, idosos, crianças, adultos, pessoas com mobilidade reduzida, tá? Então é muito interessante que cada um tenha ali o seu espaço respeitado e um ambiente seguro. Vimos também no pilar número 3, a segurança do veículo. Nós debatemos um pouco sobre essa questão com o nosso amigo, né, e o grande Adriano. Nós tivemos uma aula com ele muito interessante. Se eu não me engano, eu estava no aeroporto, né, e inclusive eu falei um pouquinho sobre essa viagem e da importância que as pessoas também dão ao transporte desse modal, sobre viajar seguro. Todo mundo coloca cinto de segurança lá durante o voo, mas às vezes quer voltar um pouquinho uma casa e não colocar o cinto quando estão no seu veículo, no banco de trás, enfim, ou então relaxam muito mais quando estão aqui no modal terrestre. E hoje, Valéria, vamos falar um pouquinho sobre a questão do atendimento às vítimas. Eu não sei se você já sofreu um acidente, Valéria, ou já presenciou, e sabe como é a angústia de você ligar para o número de emergência e ter ali a resposta do pronto atendimento, seja na zona urbana ou seja numa rodovia. Agora vamos imaginar um caso muito extremo, Valéria, de você estar numa rodovia onde não existe sinal telefônico, sinal de internet. O que se fazer nesses casos, Valéria? O que você, como, digamos assim, como usuária da via, iria fazer nesse momento? Você presenciou um acidente, que decisão você iria tomar? Olha, eu tomo por base um pouco, quando a gente vai pedalar, no mínimo a gente tem que sair em 3 pessoas. Por quê? No caso de um sinistro, você precisa pensar que alguém precisa estar ali, né? Ficar, se sinistrou ou não dá para sair, alguém precisa sair. Nesse caso, por exemplo, não tem sinal, não tem, parar. Se você puder parar um veículo que vá buscar ajuda, certo? Que esteja em movimento, mesmo que você fique ali com a vítima, conversando com a vítima, dando consciência a ela, né? Mantendo a pessoa acordada, mas a outra pessoa que possa circular e buscar ajuda imediatamente, né? Porque não adianta todo mundo socorrer e não adianta também todo mundo ir. Então, ali tem que ser uma ação conjunta quando possível. Tem situações que não dá, tem situações que são
à noite. Por isso que tudo que você vai fazer nas estradas, assim, ela deve vir junto com planejamento. Pode estar com o melhor carro, sabe, novinho, zero. A máquina pode falhar, o ser humano pode falhar, então nós temos que contar com um bom planejamento, que se falhar, o que nós vamos fazer, certo? Numa viagem que eu fiz recentemente agora, né, de lua de mel, eu fui para Rio Grande do Norte e nós fomos para um local que era bem aconchegante, assim, pela internet a gente conheceu, né, esse local, e a gente tinha o propósito de chegar até esse hotel lá, que era num local bem Afastado. afastado da grande cidade. Só, vale, que na noite anterior tinha chovido, né, na madrugada choveu, Olha e a lá. gente não sabia. Quando nós saímos do asfalto, da rodovia, e pegamos a estrada Carroçal, Pissarra, né, meu carro é um Honda, né, um pouquinho baixinho e tal, e passou na primeira poça d'água. E eu olhei para minha esposa e disse assim, Sávia, vamos continuar. Aí ela já ficou com medo, né? E E eu olhei era pro, de dia? e eu olhei, era de dia, eu olhei pro celular, não tinha um sinal de telefone, não tinha internet, não tinha pessoas que moravam, não tinha nada. E O não carro passavam. já era inadequado, né? Porque eu conheço o local, então é como aí no Ceará você ir para algumas regiões que tem também aí a mesma situação. Isso. Resumindo a história, na segunda poça eu desci e fui verificar a profundidade, porque eu já achei um pouco maior. E eu fiquei com medo na primeira já, né? Na segunda, quando eu desci, Valéria, a água vinha na minha canela. Olha, Então eu passei lateralmente, mas passei com medo. Resumindo a história, eu não fui, porque eu pensei no depois, né? Eu pensei, e se o carro der um prego? E isso pensando apenas no veículo, não nada de relação à vítima, né? sim, sim. Então, assim, se eu já tive o cuidado de pensar Colocar. com um veículo, né? Imagine com uma vida. Então, Hum, de fato, o que a Valéria falou faz muito sentido. Quem pratica esporte sabe muito bem disso. A gente pode, às vezes, sair na bicicleta para pedalar, rodar ali 200 quilômetros, 150, 100, 80, e vai pegar um momento que, de repente, a gente pode ficar sem celular, bateria descarregar, furar um pneu, enfim, e você não ter ali um momento de socorro. Então, é preciso planejamento. Existe aqui no Ceará, no meu estado, alguns locais que não pega sinal. Então, se você for de Fortaleza hoje para Itapipoca, ali, Camusim, Jericoacoara, tem um espaço de rodovia que não tem sinal. Então, neutraliza. infelizmente, você vai ficar ali sem contato. O que é que vai acontecer? Vai esperar passar alguém na rodovia para você sinalizar. Se Uhum. houver um acidente, Valéria, já aconteceu isso em vários cantos do país. Lembrando que a gente está falando de pedir ajuda, mas no mundo inseguro que a gente está vivendo, é muito difícil as pessoas também pararem, né? Isso, Você exatamente, pode isso. pensar, tem outra chance aí, Pens- então. Pensar também a questão de segurança, né? Então, por exemplo, já teve várias situações de pessoas que desgovernaram, perderam o controle do seu veículo, caíram em determinado local e por um milagre, Valéria, por um milagre, alguém viu, alguém ouviu, né? Teve um caso, não sei se você se recorda, se você já viu esse caso, alguém estava com um drone, né, e viu esse caso no drone, viu e foi lá e resgatou aquela pessoa. Eu não me lembro qual foi o estado, mas a pessoa estava com um drone e viu nas imagens, enfim. Valéria, então a gente tem que ter realmente um cuidado. É dever do Estado fazer esse apanhado, né, essa melhoria, ainda mais na malha viária, porque assim, a gente sabe que se você pega hoje uma estrada que ela tem uma concessão, geralmente são estradas melhores, com socorro imediato, muitas vezes com uma aeronave ali à disposição, uma equipe médica pronta para atender. Mas a gente sabe também que dessas, muitas outras cidades não possuem também assim tanta equipe pronta, né? Tanta, digamos assim, essa qualidade no atendimento. Então, se houver um sinistro, pode até ser que demore esse pronto atendimento.
E quanto mais demorado esse atendimento, menos chance de sobrevivência, dependendo da gravidade ali, daqueles ferimentos, a pessoa vai ter, né, Valéria, em escapar daquela situação. Então, é importante, sim, a gente ter um pronto atendimento em caso de sinistro. A gente está aqui, né, Valéria, já indo por etapas. Então, Isso. a gente já começou na primeira etapa, que é uma gestão. É alguém que esteja no comando, entenda daquilo que veio a ser feito, a se fazer. Eu sou o gestor, então eu vou fazer assim, assim, assim. Segundo ponto, é alguém que organize, tem uma engenharia boa, que faça ali uma rodovia que perdoa, que faça ruas, né, que Com salvam, infraestrutura. ruas seguras, com uma infraestrutura muito interessante, relevante, que beneficie todo mundo, e aqui é todo mundo mesmo, idoso, criança. Depois, esse pessoal passar por uma educação para o trânsito, então já vem de uma construção, de uma cidadania, que a gente comentou tanto isso nas duas aulas, né, Valéria, de cidadania, isso, de você realmente de empatia, né, e isso, essa cultura, a gente conseguir despertar o mais íntimo ali dos condutores e a gente ter uma harmonia no trânsito. E agora, Valéria, em caso de tudo isso dar errado, a gente tentar consertar com a equipe médica. Então, ter uma equipe qualificada para um socorro imediato. Então, de repente, está lá a pessoa precisando de uma equipe de bombeiros para apagar aquele incêndio. Se não for rápido, a gente vai perder aquelas vidas. Perfeito. Se a pessoa ficar presa nas ferragens, vai perder também a vida, né? Perfeito. Esse pilar 5, né, vamos deixar claro aí, que é o atendimento às vítimas, também, assim como os outros, ele é feito de várias iniciativas. Se não me engano, no pilar 5 aí, atendimento às vítimas, são 5 iniciativas, e cada iniciativa com várias ações. Então, para quem que é indicado e qual a ação que esse grupo de pessoas vão ter que tomar, né? Nesse caso aí, acho que é melhor a gente ler para deixar claro, não é, não, Carlos? Isso, Valéria. Eu até fiz um convite, não consegui, pode ser que na live a gente traga essa pessoa, de um bombeiro militar, né, de alguém da corporação, alguém que trabalhe na área. Também, se você tiver depois, a gente pode fazer uma outra reedição dessa aula e a gente ter aqui números, porque assim, a gente sabe que também eles têm a corrida, né, a agenda deles. Sim. Realmente, eu falei com uma pessoa muito relevante aqui do estado, mas a gente está realmente numa correria, de fato, acelerada. E até a gente pediu, desacelere por conta da nossa mente, do nosso corpo, né? Mas você tem razão, nós temos 5 iniciativas, tá? E a primeira iniciativa é gestão e coordenação do plano. Então, eu vou passar todas, depois a gente faz um apanhado de cada uma delas. Perfeito. Na iniciativa 2, é o fortalecimento do sistema de resposta às ocorrências de acidentes de trânsito. Lembrando, pessoal, quando a gente fala acidente de trânsito, muitos vão dizer assim, mas não é acidente de trânsito, é sinistro. Tá, vamos, essa briga, né, Valéria, a gente vai conduzindo até tudo ser realmente sinistro. Enquanto a legislação não se atualizar, enquanto ainda algumas coisas não forem atualizadas, a gente vai ter essa dúbia informação. Tá? Nós vamos usar os dois termos. Exatamente. Porque nem todo mundo não atingiu a totalidade que tem o conhecimento que a palavra sinistro, acidente foi trocada por sinistro. Então, o mais importante, Valéria, é a população mais leiga entender, né? E a linguagem delas ainda é o acidente de trânsito. As pessoas, a gente sabe que no nosso meio técnico, a gente gosta de falar o correto para a gente não ensinar o errado. Perfeito. Mas também a gente entende que eles falam muito assim, né? Bom, na iniciativa 3, Valéria, nós temos aqui fortalecimento da assistência médica profissional. Olha que interessante. Da mesma forma que teve na educação para o trânsito, de um treinamento voltado para os agentes de trânsito, para toda a parte de gestão, temos também o fortalecimento da assistência médica profissional. Então, fortalecer esses profissionais que irão atuar. Na 4, gestão do sistema de resposta às ocorrências de acidente de trânsito. Então, com certeza que
vai ter algo que fale da infraestrutura, né, vai ter algo voltado nesse sentido, e, para finalizar, a iniciativa número 5 é a manutenção do suporte financeiro da rede de urgências e emergências. Então, tem que ter o aporte, né, o aporte financeiro, senão não se consegue ter ali uma manutenção de tudo isso. Por exemplo... E esse ponto, Carlos, é o que mais afunda todo o plano. Por quê? Quando você trata de municípios, às vezes, carentes, né, sem infraestrutura, a alegação é justamente, não temos quem faça esse socorro, não temos ambulância, tem que pegar de outra cidade. Porque vamos considerar, por exemplo, um sinistro de grande monta, um ônibus com um time de futebol, por exemplo. Ou seja, às vezes não vai ter realmente essa infraestrutura, porque envolve muitas pessoas. Então, quer dizer, tem que vir de toda a redondeza. Já aconteceu várias vezes isso, né, Carlos? Uhum, sim, sim. E esse apoio, essa rede, de fato, inclusive, o que você fala é muito salutar e muito correto, porque, por exemplo, se eu estiver me deslocando da capital para uma cidade aqui muito, digamos, Sobral, ou uma cidade no extremo norte do estado, eu vou percorrer muitos municípios de pequeno porte. E esses municípios, em caso de um sinistro, não terão condições de receber essas pessoas, não terão condições de dar um atendimento correto a essas pessoas. Então, por isso que é importante que toda a rede, e aí eu quero parabenizar até, Valéria, as gestões que se preocupam também na descentralização da saúde, com a criação de equipamentos voltados para as regiões. Então, aqui no nosso estado, nós temos sim também alguns chamados hospitais regionais, são hospitais de referência, né, e já foram inaugurados vários hospitais nesse sentido, e isso tem que ser feito também, com certeza, para todo o país. Então, cada estado brasileiro pensar nessa descentralização também da saúde, para que em caso de ocorrências nesse sentido que você falou, a gente tenha o suporte necessário. Exatamente, porque a vida, ela corre contra o tempo. Então, no caso de um sinistro, cada minuto é muito importante. Então, tanto é que se controla muito pelo relógio quanto tempo demorou para aquela ambulância, aquele socorro ir até um trabalho. É lógico, por isso que nós, quando estamos no trânsito, a liberação das vias é obrigatória, gente. Não é um favor que você está fazendo, um bem que você está fazendo, não. É uma obrigação, porque aquela pessoa está precisando de socorro. É urgentíssimo. E hoje também conta-se muito com as equipes aeromédicas, o tempo de resposta é bem menor, né? Então o deslocamento de uma aeronave com uma equipe médica, ela é muito rápida. Aqui no nosso estado nós temos o CELPAE, salvo engano, tinham, não sei se era 7 aeronaves, ou foi para 11, eu vou pesquisar com mais detalhes, mas eu vou trazer, a gente tem um número grande de aeronaves, inclusive foi deslocado também, descentralizado as bases do CELPAE, para ter mais rapidez ainda nesse atendimento. Então, Valéria, a gente tem que entender que ter o controle dessa rodovia, né? Se a gente tiver ali agente de trânsito fiscalizando a rodovia 24 horas, a gente já tem ali alguém preocupado em saber se aquele veículo saiu de Fortaleza e conseguiu chegar até o seu destino final. Ele tem o olho ali, o olhar naquela rodovia. Aconteceu um acidente, um sinistro, ele ativar a equipe médica, né, o agente de trânsito ou o cidadão que viu a ocorrência, ligar. Então, ter um número bom, um número único de emergência, ter uma equipe pronta para atender. Essa equipe vai se deslocar por terra, por ar, chegou lá, vai para o hospital mais próximo, tem uma equipe pronta lá também. Então, toda essa resposta, essa infraestrutura é em prol da vida. E é importantíssimo que tudo esteja conectado, que a gente consiga fazer esse atendimento e que as pessoas saiam dessa, digamos assim, dessa cena, né, bem, com vida. E elas consigam depois reconstruir e voltar à sua normalidade. Uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar, o sistema de saúde, quando a gente faz estatística, é a fonte
de informações do que está pegando, do que não está dando certo. Ou seja, onde está o prejuízo? Está na saúde, mas no que? Com motociclista, é ali a fonte de dados também que a gente precisa fazer, fora o custeio de tudo isso, né? Eu tive presente aí no período da pandemia, eu fui até o hospital de traumatologia, né? Que é onde os motociclistas estavam no período da pandemia muito acelerados, né, com as metas para concluir aí, e muitos sinistros acontecendo. E quando você visita um hospital desse, você percebe a gravidade no sistema de saúde. Porque não há leito, né? Ainda mais num período de pandemia, não há leito suficiente, porque ninguém dá atenção ao que está acontecendo no trânsito, nada é importante o trânsito, sabe por quê? Porque você escolheu determinadas situações, você escolheu correr e você está na cama por você ter agido muitas vezes de forma errada, né? No caso, sei lá, qualquer outra razão, né? Então, não se dá a atenção devida que deveria se dar, né? Por isso, esse plano vem com o apoio de todo mundo. E o trânsito, ele é muito mais silencioso, né, Valéria? A gente vê que o trânsito, ele é diferente dessa pandemia que aconteceu, em que eram muitos ao mesmo tempo, mas de um mesmo local. Já no trânsito, ele é muito, mas ele é muito disseminado. E dá a entender que esse muito não é muito. Parece contraditório, né? Então, assim, você tem, assim, 100 acidentes. É muita coisa sem acidentes. Vamos colocar aqui 100 mortes. É muita coisa sem mortes. Mas se ele for 100 mortes em 100 distritos, em 100 municípios, é uma morte por município. Sim. Aí você talvez não sinta tanto. Mas se você depois, no final de um ano, você mensurar todas as mortes a nível de Brasil, você vê que supera muito, é uma pandemia. É uma pandemia. E também eu vejo que muitas vezes, Carlos, eu acho que as pessoas estão vendo tantos vídeos que eles parece que estão assistindo um filme. Né? O cara vem de moto, ele vira pirueta, daí ele joga, daí vem outro por cima. Parece que estão brincando e todo mundo está se divertindo, não vê com a seriedade que aquelas pessoas estão fazendo. Por alguma razão, elas estão fazendo isso. E aí que a gente tem que ir no cerne da situação. O que será que faz uma pessoa mover assim? Por que não valoriza a vida? E lembrar que sempre não se acostumar com isso. Sim. Não se acostumar com isso. É mais ou menos o seguinte, a gente, na época da pandemia, quando estava assim, no ápice, a gente a gente ligava a televisão, a gente via os noticiários, chorava. E a gente queria se acostumar com o número alto de mortos, né? Mas a gente não pode se acostumar. Não é o natural é a vida, né? Então, assim, realmente, Valéria, a gente tem que cada vez mais não se acostumar com os erros, com as imprudências, não se acostumar com a falta de educação, não se acostumar com as ruas, com vários erros de engenharia, de infraestrutura, com pessoas que não são habilitadas, enfim, não se acostumar a isso e não se acostumar a se indignar. Eu lembro, Até a gente... eu lembro que minha mãe falava quando eu entrei, quando eu era agente de trânsito, ela me falava assim: hoje é final de semana, você não tem que ver isso, entendeu? Você não tem que falar isso, você não deixa lá como se você conseguisse desligar. Então, como se os erros daí eu tinha que fechar os olhos e não ver, não tem como, né? Fosse perdoável, né? Valéria, eu queria dizer para você que a gente já está avançando no nosso tempo hoje. Foi muito rápido essa aula, né? A gente está aqui, de fato, a gente tem um compromisso um pouquinho daqui a pouco, né? Daqui a pouco, então por isso que a gente reduziu mais essa aula, a gente gravou essa aula, mas a gente não queria deixar as pessoas perderem esse momento tão importante de discutir um pouquinho. Então, se você está aqui, chegou até aqui, muito obrigado, a gente quer agradecer. Hoje a gente não vai ler nenhum comentário, mas com certeza, né, Valéria, a gente vai também depois olhar a sua dúvida, a sua participação, escreva de onde que você está nos assistindo, nos ouvindo, mande o seu recado,
deixe o seu comentário e seja também mais um que ama e defende a vida. Então, a gente está aqui para que daqui a uma semana a gente volte a falar novamente de Penatrans e você também participe conosco no ao vivo, segunda-feira, 18h30. E nas nossas redes sociais tem muito mais informações, tem novidades chegando, né, Valéria? Com certeza, ele já vai falar. Só um detalhe. O Pilar 5, gente, tem ações, e essas ações, quando vocês lerem, se vocês não tiverem um material impresso, a gente também libera esse material para vocês. É só solicitar, nós estamos aqui para isso. Solicita, discute, a gente vai descobrindo juntos as dificuldades, porque às vezes eu não me atentei a alguma coisa, e nem o Carlos, mas se você levantar e falar, a gente está aqui para crescer junto. Exatamente. A gente aprende muito mais, tirando as dúvidas, às vezes, né, Valéria, do que porque a gente, eu não sei o assunto, não tem problema. A gente vai lá, pesquisa, aprende, debate, chega num consenso e depois ensina. A gente é muito disso, a gente não tem a certeza, né, a verdade absoluta, não existe isso aqui entre a gente, até porque quem é educador sabe que não é assim que se ensina, nem assim que se aprende. A gente aprende, de fato, aqui na convivência, construindo juntos, exatamente. Valéria, minha amiga, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, muito obrigado por você vir aqui e compartilhar do seu conhecimento, a gente debater, trocar informações, ideias, lembrando, Valéria, que nós estamos no mês de novembro, um mês que a gente vai lembrar também, relembrar de algumas situações infelizes em decorrência do trânsito, né? A gente vai ter um dia que a gente vai memorar, lembrar as pessoas que se foram e fazer uma homenagem para essas pessoas, também nos preparando para que não venha mais acontecer situações desse tipo também. Enfim, mas também tem coisas boas, né, Valéria, chegando, Sim, né? Mas esse dia aí é o terceiro domingo que a gente faz essa homenagem, todas as cidades envolvidas com o trânsito fazem em sua cidade uma situação, né, que possa lembrar e saber que, né, não são esquecidos, por isso que nossa luta é diária, por quem foi e para quem a gente não quer que vá dessa forma. Exato, e particularmente eu tenho uma pessoa que eu vou lembrar sempre, da minha avózinha, não conheci, Valéria, pessoalmente, mas, assim, eu sei que se tivesse viva hoje, eu teria, assim, a chance de dizer para ela, né, que ela foi muito importante na minha vida por tudo que ela fez, né, pelos meus pais, enfim, pela família que ela cuidou, enfim. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela, mesmo sem tê-la conhecido. E a gente quer, Valéria, que isso não se aconteça com mais pessoas, né? A avó do Carlos foi vítima de um acidente. Exatamente, minha avó foi atropelada. Eu fico naquela curiosidade, sabe? Se tivesse uma câmera ali, né? Como é que foi, enfim, né? Mas assim, o mais importante, gente, é a gente ter a consciência de que a gente pode salvar vidas. E a nossa atitude, você ser um motorista que dirige defensivamente, com atitudes cidadãs no volante, pilotando uma moto, tenha sempre isso em mente. Você pode salvar vidas com a sua direção, a sua forma de dirigir. Né? Então, dirija com responsabilidade. Perfeito. Val, Carlos, obrigada, hein? Tamo juntos. Mais uma. Um beijo. Aula 7, fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Um abraço a todos. Valeu, juntos nós. Salvamos vidas. Campanha 3 chegando aí, hein, gente? Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Então, curta essa nossa live, compartilha, manda para todo mundo aí e se inscreve no canal. Um abraço.